a Deus. Boa noite a todas as irmãs, os irmãos que estão nos acompanhando. Todos sejam muito bem-vindos, aos irmãos que vão nos acompanhar aqui também pelo canal do YouTube. Estamos iniciando mais uma aula, mais uma ministração sobre Jesus. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não nos acompanha aqui ao vivo, entre em contato conosco pelas nossas mídias sociais e venha acompanhar as aulas e as ministrações aqui do Tropa ao vivo. Amém? Seja muito bem-vindo e glória a Deus. Irmãos, então, só vamos recapitular aqui um pouquinho. Semana passada nós falamos um pouco, então, sobre... foi uma introdução, né, breve, para nós falarmos um pouquinho de como que foi profetizado, quem que tinha profetizado acerca do nascimento, né, do nosso Senhor. Falamos um pouquinho aí de Jesus, né, como um propósito, um projeto de Deus que foi confiado tanto a José e a Maria, né? José tendo guardado, mantido Maria em oculto. Falamos também um pouquinho ali sobre a questão do nascimento de Jesus, né? A perseguição que ele teve desde o seu nascimento e que o Senhor ele foi guardando, então, Jesus e livrando ele já da morte desde do seu nascimento. Hoje, quero falar um pouquinho aqui sobre uma fase que nós não temos muito, nada de muito declarado na Bíblia, né, que é essa fase da infância, que não se fala muito sobre a infância de Jesus. Temos poucos relatos, né, que nós temos aí nas Escrituras. Porém, nós temos alguns estudos históricos e também cultural que nós podemos mais ou menos imaginar de como que era a criação de um judeu, de uma criança judia naquela época, né? Então, os relatos que nós temos aí nas Escrituras são que Jesus ele foi apresentado, então, foi levado ao templo, né? Eles subiam todos os anos todos os anos para a Páscoa, né? Para comemorar a Páscoa. E quando Jesus nasceu, eles foram cumprir, então, com as Escrituras, que era de apresentar, né, um menino no templo e também fazer uma oferta de sacrifícios, que era um pombo, uma rolinha. Então, Jesus também teve esse cumprimento. Só que após isso, você não tem muitos relatos. O outro relato que você vai ter de Jesus é ele com 12 anos, então, no templo. Só que hoje eu quero trazer um pouquinho dessa parte cultural, porque Jesus ele era judeu, e ele foi educado, foi criado tal como um judeu. Então, nós precisamos entender como é que era essa cultura, como é que nos dias de Jesus, como é que as crianças estudavam, no que eles estudavam, o que era a formação, quem que ensinava essas crianças, então, a partir aí dos 6 anos de idade. Os judeus, eles davam uma grande importância, né, para o ensinamento dos seus filhos. Inclusive, tem um homem chamado Joséfo, que é um historiador, né, do primeiro século, que ele dizia assim: nós, judeus, nos orgulhamos, acima de tudo, da educação das nossas crianças. Então, a educação para eles era primordial. Só que a educação dessas crianças ela não era feita de qualquer maneira que você larga uma criança na escola, né? Como que a nossa cultura hoje, como é que é? Você larga a criança na escola e na grande maioria, né, dos pais, não estou generalizando, mas na sua grande maioria, às vezes os pais nem sabem o que as crianças aprendem nas escolas. Ao contrário dos judeus, que eles sabiam o que era ensinado, porque era ensinado para todos. Então, a base do ensino para os judeus era a Torá. Então, as crianças eram levadas, né, a partir dos 6 anos, tanto os rabinos das sinagogas, né, desses locais, eles ensinavam, tanto nos templos, era ensinado também como nas escolas. Era ensinado a base, tudo o ensino era a Torá. Então, quando essas crianças eram levadas lá para as sinagogas, quando eles chegavam lá, o rabino ia num lugar onde que tinha uma arca,
E essa arca é chamada a Arca da Torá, onde eles guardavam os rolos. E esses rolos, então, que eram o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, era o início do ensinamento, era no livro da Torá. Então, toda criança, dos 6 aos 10 anos, eles aprendiam na Torá, a ler e escrever. Olha que maravilha isso, imagina se nós pudéssemos hoje instruir a criança, né, como a própria Bíblia aconselha, para instruir a criança, né, o caminho que deve andar, se a gente conseguisse instruir, assim como os judeus, né, desde os 6 anos até os 10, a criança aprender a Torá. Então, nesse período, até deixa eu ver se eu consigo aqui, eu quero compartilhar aqui com vocês, não sei se eu vou conseguir aqui. Aqui, ó. Então, nós temos esses 3 estágios, que é essa primeira fase, né, que era dos Talmidim, que era a primeira fase, então, dos 6 aos 10 anos, que é o Beit Sefer, que é a Casa do Livro. Temos a segunda fase, que é dos 10 aos 14 anos, que é o Bet Talmud, que é a Casa de Aprender. E temos a terceira fase, que é dos 14 aos 30 anos, que aí já é o Talmidim, que é o Bet Midrash. Essas são as fases que nós vamos estar vendo hoje. Então, nós vamos começar aqui por essa primeira fase, que é a fase dos 6 anos. Né? Essa fase dos 6 anos, os meninos lá em Israel, que eles começavam a estudar a Torá aos 6 anos, eles, até os 10 anos, eles iam aprender a Torá e também os valores familiares e o ofício. Então, durante esses 4 anos, essas crianças elas tinham decorado, é isso mesmo, decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Torá, é o Pentateuco. Então, veja, às vezes a gente fica, né, se batendo para lembrar um que outro versículo, e as crianças com 10 anos tinham a Torá decorada com 10 anos. O que isso nos traz à mente? Nós falamos, né, só abrindo aqui um parênteses, porque sempre quando nós falamos quando, né, nos traz à mente de alguma pessoa estudiosa nas escrituras, uma pessoa que é instruída, nós sempre falamos do apóstolo Paulo. Sempre mencionamos ele, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né, sabia vários idiomas, mas isso nós acabamos esquecendo de Jesus. E Jesus, ele também tinha aqui, nós vamos ver para frente, um extra que se destacava dos outros meninos, que era o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então imagina, além de você, desde criança, você ser ensinado nas Escrituras, Jesus ainda tinha o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria com ele. Então não é à toa que você vê ele com 12 anos chegar na sinagoga e tá lá debatendo, discutindo, questionando, perguntando e falando com os rabinos. E os rabinos espantados com a sabedoria dele. Então, sim, hoje nós mencionamos Paulo quando a gente vê um homem com conhecimento, mas, irmãos, não há ninguém mais conhecedor, mais sabido, como a gente diz, né, do que Jesus. Jesus, ele era muito estudado, muito letrado também, né, até por conta da cultura, da criação de um judeu, que é completamente diferente da nossa. Né? Então, esses meninos, eles tinham essa vantagem. Até aos 10 anos, então, eles já sabiam decor. A partir daí, dos 10 anos, então, tinha uma outra fase, que é essa do Bet Talmud, que é a Casa do Aprender, que aí agora as coisas mudavam um pouco. Né? Aqueles que conseguiam avançar, né, porque os rabinos iam avaliando aqueles que tinham uma condição melhor, que se desempenhavam melhor nos estudos, que se empenhavam melhor a dar continuidade nos estudos. Aqueles que eles não passavam, eles eram liberados, então, dessa segunda fase e eles voltavam para a casa dos seus pais.
e iam continuar os seus estudos com os seus pais. Então, os pais iam continuar a instruir eles nas escrituras, talvez, de repente, não tão aprofundado quanto se eles estudassem com os rabinos, mas eles continuavam seus estudos em casa, e aí eles iam aprender o ofício, então, da família, ou o ofício do pai, né? Se o pai era pescador, ele ia aprender a pescar, se o pai era marceneiro, ia aprender, então, os ofícios, o ofício da família. Porém, aqueles que continuavam, que passavam, eles tinham, então, já esse segundo estágio um pouquinho mais avançado, que era dos 10 anos até os 14 anos. Nesse período de mais 4 anos, então, agora eles estudavam o restante, que era como se fosse o Antigo Testamento. E nesse período, quando eles chegavam com 14 anos, pasmem vocês, mas eles já tinham decorados o Antigo Testamento completo. Eles tinham já memorizado. E nessa fase aqui também, os meninos já começavam a ter uma visão diferente, porque os rabinos também, cada rabino que ensinava, eles tinham já não só a escritura em si como ensino, mas os rabinos já começavam, alguns já a debater algumas ideias, algumas interpretações, e aí, a partir daí, o jovem ele já acabava a começar a mirar alguns rabinos, aos quais eles começavam a se identificar. Ah, eu me identifico, acho que talvez um pouco mais com esse rabino, gosto mais do pensamento desse outro. Então, nesses 4 anos, eles já começavam a observar isso também, além de estudar todo o Antigo Testamento e ter esse Antigo Testamento memorizado. E aí, passado, né, então, esta fase de mais 4 anos, eu quero até fazer uma observação aqui, dessa faixa etária aqui, onde nós estamos, porque foi nessa faixa etária onde Jesus começou a debater com os rabinos no templo, e os rabinos se espantaram, né, com o conhecimento, porque aqui diz que Jesus tinha 12 anos, então foi bem nesse meio. E tem um texto, que até foi o que eu tinha mencionado, que o que Jesus tinha, digamos assim, de um plus que se sobressaía aos outros meninos, que está lá em Lucas 2, 40. A Bíblia vai dizer assim: e o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, sabedoria é um espírito de sabedoria. Então, você imagina você ser instruído nas escrituras, né, tendo memorizado as escrituras, e junto disso você ter o Espírito do Senhor contigo, o Espírito de sabedoria, a graça e o favor do Senhor. Então, veja que, lógico que ele ia se sobressair aos outros. Por isso que ele conseguia chegar lá diante dos rabinos e discutir, e impressionar os rabinos com a sabedoria de um jovem de 12 anos. Porque vamos pensar assim, se todos, né, a grande maioria, até os 10 anos tinha decorado o Pentateuco, e dos 10 aos 14 eles tinham memorizado já o Antigo Testamento, então eles não iam, digamos assim, se impressionar com qualquer jovem. Porque o jovem ia ter o quê? Ele tem memorizado. Então, se o rabino fizesse uma pergunta, ele ia saber responder. A mesma coisa você, se você tem a Bíblia memorizada, qualquer pergunta que lhe for feita, você vai saber responder. Agora, quando a sua resposta vem embasada com sabedoria, é diferente. E foi isso que impressionou os rabinos. Como que, ok, esse menino de 12 anos sabe as escrituras, mas de onde vem tanta sabedoria? Para discutir conosco, rabinos já mais velhos. E nós vamos ver aqui o que os rabinos depois colocavam eles aqui à prova, então, para ver a sabedoria e o conhecimento que Jesus tinha. Então, passado, né, depois dessa... outra coisa que eu quero mencionar aqui, que sobre essa questão cultural, que eu acredito, né, que talvez nós não tenhamos nada mais amplo aqui nas Escrituras, nesse período da vida de Jesus,
eu tive pensando várias vezes o porquê, né, que eles não relataram isso nas escrituras. E eu cheguei a um parecer mais ou menos assim. Quando você vai falar para uma pessoa acerca de alguma região que é do seu país, sobre determinado assunto, você vai falar de um modo geral. Vamos falar, por exemplo, de escola, né? Já que nós estamos falando sobre estudo, vamos falar sobre escola. Se você for falar assim, eu matriculei o meu filho na escola tal, aí qual é a pergunta, às vezes, que a pessoa faz? Você matriculou de manhã ou de tarde? Você diz, foi de tarde, ou foi de manhã. Agora, se você falar isso para uma pessoa de fora do país, a pessoa não vai compreender, você vai ter que explicar para ela como é que funciona. Porque a pessoa de fora do país é outra cultura, onde a criança entra às 8 da manhã e sai às 4 da tarde. Então, para eles, talvez isso é eu pensando, que eles não relataram nas escrituras, porque o estudo em si já era cultural para eles. Então, eles não precisavam explicar algo que para eles já é cultura, que todo mundo sabia. Agora, para nós que vivemos numa outra cultura, nós temos que fazer o quê? Estudar os costumes deles da época. E você vai ver que em toda a Bíblia, você vai precisar, muitas vezes, estudar o costume dos judeus, os costumes da época, como é que eles viviam, para você compreender determinados textos. Então, penso eu, quero acreditar eu, que eles não relataram por conta disso, porque como era, então, uma cultura, então todo mundo já sabia acerca disso. Amém? Terceira fase, então, que era então a partir dos 14 anos, e olha como é incrível, né? Essa terceira fase, ela ia justamente a partir dos 14 até os 30, porque com 30 anos, aquele que era aluno, né, que era um talmidim, ele se tornaria um rabino. Então, o que acontece? Quando esse aluno chegava ali nos 14 anos, como ele já tinha então um pensamento formado, ele já tinha avaliado e observado os rabinos que ali o ensinavam, ele começava a procurar, então, eu gostei desse rabino aqui. E ele ia atrás do rabino. Então, pedi para poder ser um talmidim dele. Chegava por rabinos, olha, eu quero te seguir, eu quero ser o seu talmidim. E o rabino, então, o que ele fazia? Ele puxava esse aluno, né, para um lado, e aí ali ele começava uma sabatina com esse aluno. Perguntava sobre tudo em relação à lei, né, sobre interpretações, sobre diversos pensamentos, diversas linhas, ramificações de pensamentos e revelações. Ali ele fazia a sabatina com esse aluno. E aí, a grande maioria, o que eles ouviam desse rabino? Ele ouvia assim, olha, você está de parabéns. Você está de parabéns. Você é um grande conhecedor das escrituras, né? Você sabe muito bem da letra, você sabe muito bem das revelações, dos pensamentos, e eu tenho certeza que você será um grande cidadão, que você será um exemplo para a sociedade, pelo conhecimento que você tem nas escrituras, e ponto. E esse aluno, ele era dispensado, ele não avançava, porque ele não era, a grande maioria não era selecionado, eles não passavam dessa fase. Porém, se o aluno, né, fosse avaliado por esse rabino, e o rabino aprovasse, né, esse talmidim, ele chamava, ele dizia as palavras que todos os meninos gostariam de ouvir. Ele chamava, ele dizia assim, segue-me. E ali era uma festa, porque todos os meninos gostariam de ser um talmidim. Porque, sendo um talmidim, quando ele se tornasse um talmidim de um rabino, ele sabia que futuramente ele se tornaria um rabino. E sem contar que ali dos 14 anos até os 30, ele estaria com os melhores rabinos, aprendendo todas as coisas, principalmente na prática. Porque a partir daí, alguns meninos até eles se mudavam para a casa do rabino, e até teve um dos rabinos mais famosos lá que ele deu um conselho, onde que ele dizia assim,
os talmidins devem se cobrir com a poeira das sandálias do seu rabino. Ou seja, onde o rabino andar, você tem que estar lá atrás. Então, até hoje, se você... o pessoal fala que em Israel, muitos rabinos ainda têm os seus talmidim. Onde está indo um rabino, tem os seus talmidim indo atrás, que era um conselho já desde aquele tempo. Então, onde o rabino ia, os seus talmidim iam atrás. E um dia, esse menino, esse talmidim, iria, então, se tornar um rabino. Então, veja que toda a educação, né, de um jovem, de uma criança, era fundamentada nas escrituras. Porém, não eram todos que conseguiam chegar nesta fase, da terceira fase, aonde que poucos eram selecionados a seguir, né? Só alguns poucos. Esses meninos que conseguiam passar, eles tinham que ser extraordinários. Eles não podiam ser só bons. Os bons iam para casa. Eles tinham que ser diferenciados. Esses rabinos, né, da época, eles tinham algumas maneiras, algumas formas de interpretar a lei e de aplicar a lei também, né? Não era só aprender, digamos, a escritura em si. Eles tinham, a maioria dos rabinos, eles tinham, cada um, ele tinha a sua forma de interpretações e regras, né? Tinha dois rabinos lá, por exemplo, que eles discutiam que poderiam, né, exemplos do que eles pensavam, né, e discutir, digamos, se poderia ser, como é que poderia ser feito o Shabat, como é que era guardado ou não. Então, cada um tinha sua interpretação de como que poderia ser feito, né, em conjunto com regras de interpretações, era chamado, né, esse conjunto de regras, era chamado de o jugo do rabino, o jugo do rabino. Tinha dois rabinos lá, que era Hillel e Shammai, né? Esses dois rabinos são famosos e são dos tempos de Jesus. E aí, quando você vê, né, o jugo do rabino, nós conseguimos compreender agora quando o Senhor ele traz um versículo que está lá em Mateus 11, Mateus 11, 28. Meu bem, se tu tiver com a Bíblia aí, tu pode abrir para nós ler, por gentileza? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus traz esse versículo, ele está falando justamente sobre isso, sobre esse jugo que era dos rabinos. Por que acontece? Muitos rabinos, eles traziam um jugo pesado sobre os seus talmidins. Um jugo que, às vezes, ele colocava sobre o seu talmidim, mas ele mesmo não praticava. Por isso que o Senhor Jesus, ele trouxe esse versículo, para que a gente tomasse o jugo dele. Então, é nesse contexto que ele lança isso, que era leve, que era suave, que a forma de ele interpretar os textos era de uma forma leve. E sem contar que tudo que Jesus falou, ele fez. Ele deixou de exemplo. Tudo ele praticou. Ele ensinou e praticou. Diferentemente, talvez, dos rabinos da época, que só imprimiam esse jugo sobre os seus talmidins. Se era normal a criança ler na sinagoga, eles aprendiam. Era diferente da leitura dos textos que eles faziam, que eram só os rabinos que podiam fazer. Era diferente. Mas lá eles aprendiam a leitura, tudo. A leitura, interpretações, tudo. Eles seguem para um dia se tornar um rabino, né? Mas não a criança chegar lá na frente como rabino e fazer uma leitura, porque para isso também ele teria já que estar no último estágio, onde que sabia as interpretações, todos os textos, que era só os rabinos que podiam fazer, né? Então, normal era eles ir lá e aprender, mas não ir no templo para poder eles, digamos, ir lá na frente e fazer a leitura. Então, meus irmãos, a gente tem que observar uma coisa, né, que o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele inaugurou, digamos assim, a sua forma de trazer os seus talmidins de uma forma diferente. Hoje ele convida a todos nós a sermos os seus talmidins, a seguir os seus passos. Agora, me diz quem de nós
está tão preparado quanto um menino judeu para seguir os passos de Jesus. É difícil, né? Mas o Senhor inaugurou, assim como conosco, ele inaugurou, se você observar, ele inaugurou também com os seus discípulos, aos quais foram rejeitados pelos rabinos. Porque se você observar, todos os discípulos de Jesus, eles já estavam fazendo os trabalhos dos seus pais, ou aqueles que não estavam fazendo os trabalhos dos seus pais estavam fazendo alguma outra tarefa. Ou seja, aqueles meninos já tinham sido rejeitados pelos outros rabinos. Então, todo aquele que o rabino rejeitou, Jesus chamou. Então, vê se hoje não tem algo parecido, que muitas vezes nós somos rejeitados pelos homens, pela religião, mas foi o Senhor que nos chamou, e não foi pela nossa capacidade, não foi, porque nós mal e mal às vezes decoramos um que outro versículo, quanto mais ter o Antigo Testamento decorado, quanto mais nós termos pensamentos, revelações, diferentes ramificações dos textos, debater as escrituras. Para isso, nós precisamos, assim como Jesus, do Espírito Santo. Então, veja que ele inaugurou de uma forma um pouquinho diferente o seu ministério, chamando justamente aqueles que tinham sido já rejeitados, que já estavam em casa, nas profissões dos seus pais. Por isso que quando Jesus chama os irmãos que estavam trabalhando com o seu pai, o pai não fica bravo, porque para uns pode parecer, meu Deus, mas os dois filhos que estavam ajudando o pai, e o pai vai ficar sem os ajudantes. Mas não, era uma honra para uma família ter um talmidim, quanto mais dois, que um dia se tornariam um rabino. Então, por isso que eles nem pensaram, eles só seguiam. Por isso que quando Jesus chamava eles, vem e segue, eles largavam tudo. Eles largavam mesmo, porque era uma honra. E isso também, irmãos, hoje nos faz a gente refletir, porque o Senhor tem nos chamado, dia após dia o Senhor tem nos chamado, e talvez nós não temos não temos nos atentado para a importância desse chamado, esse chamado de Jesus. E mesmo nós não sendo capazes, sendo bem instruídos, como esses meninos, talvez, esses meninos que foram instruídos nas Escrituras, né, na Torá, no Antigo Testamento. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui nós vemos essas três fases, né, em relação a essa juventude, dos 6 aos 10, dos 10 aos 14, e dos 14 anos até os 30, aonde nós vemos que o Senhor começou, então, a sua jornada, a sua caminhada. O início, então, do ministério do nosso Senhor Jesus. Marcos 1:1 vai dizer assim: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que eu envio um mensageiro, e aqui agora vai estar falando um pouquinho de quem anunciou Jesus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai os seus caminhos. Eu deixei a referência aqui, se você quiser lá procurar depois, e ler depois, está em Isaías 40, versículo 3. Versículo 4 diz assim: João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todas eram batizados por ele no Rio de Jordão, confessando seus pecados. E João vestia-se com peles de camelo e com um cinto de pele em torno da sua cintura. E ele comia locusta e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e pregava, e de quem não sou digno de lhe, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu até abri aqui vai continuar esse texto, mas eu quero ler um outro. A partir de agora, irmãos, né, a partir de hoje, eu peço que os irmãos tenham um olhar um pouquinho diferente para as Escrituras.
tá? No sentido de que tem horas que o Senhor ele vai estar falando de um modo físico, mas também vai ter horas que as Escrituras vão estar falando de um modo espiritual. João 1, vamos passar aqui, depois eu volto a ler. João 1 vai estar dizendo sobre esse versículo, vai estar dizendo assim: este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Aí, se você for ler esse versículo, ele parece que está meio fora de contexto. Como que depois de mim vai vir um que é antes de mim? Só que aqui ele está falando algo espiritual. Está falando que o Senhor, ele é no espírito, ele é antes dele, de João. Por que que às vezes causa um pouquinho dessa, não digo uma confusão, mas uma estranheza em certos textos quando a gente lê? Você pode, não sei se você já reparou, mas tem ocasiões que você está lendo um texto e daqui um pouco parece que ele muda completamente, parece que viaja, vai para outra parte. Mas o que acontece? Deus, ele é como se ele estivesse em todo esse plano aqui, ó, em toda a tela. E quando Deus fala, ele fala tanto para o mundo espiritual, tanto para o plano natural. E aí você tem que discernir, como homem espiritual, você tem que discernir se o Senhor está falando algo do espírito ou algo natural mesmo, alguma coisa natural. Então, quando você olha esse texto, você consegue compreender onde ele está falando que vai vir um, após mim vai vir um que é antes de mim. É algo espiritual. Jesus, ele está se referindo, na verdade, aqui do Cristo, não o Jesus, somente o homem. Depois de mim é o Jesus. O que é antes de mim é o Cristo, que é o eterno, que é o que nós vamos começar a ver agora, a partir daqui, que é o Jesus, o homem, é o natural, que está no plano natural. Mas e o eterno, o Cristo, a parte espiritual? Esse ele também é Deus, desde a eternidade e eternidade. Então aqui ele está falando, digamos, nesses dois sentidos. Após mim vem Jesus, mas que ele é Cristo antes de mim. Então ele está falando nesse âmbito. Por isso que nós precisamos agora sempre ter um olhar atento. Tem muitos textos assim, irmãos. Aqui é só um exemplo, mas tem muitos textos que você vai ver que ele começa, daqui a um pouco ele está falando, parece que desconexo, parece que saiu fora de contexto. Mas é porque aquele texto ali, o senhor está se dirigindo a algo espiritual. Vocês vão ver vários textos assim. João 1, 32. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele... Olha aqui a tarefa de João, versículo 33. Qual que era a real tarefa dele? Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, essa era o real motivo de João batizar. Ele estava procurando Cristo, estava procurando aquele que batizaria com o Espírito Santo. Mateus 13, Mateus 1, Mateus 3, 13. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com um João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha um detalhe nesse texto. Né? João ainda não era batizado, e quando Jesus veio, ele disse assim: você vem a mim, ou seja, nesse texto eu identifico a importância de Jesus para ele ter falado isso. Porque João não falou para mais ninguém isso aqui. Porque senão ele poderia falar para qualquer outro. Não, você vem a mim, eu que preciso ser batizado. Mas ele falou justamente para Jesus. Né? Então, nós vemos aqui nesse texto, nessa frase, a importância já que Jesus tinha, né, nessa comunidade. Ele era instruído, então ele não era qualquer um. Só que, observe que não faz sentido aqui João querer ser batizado. Porque, na verdade, aquilo que nós lemos antes aqui, ele foi instruído. João foi instruído, ó, aquele sobre quem eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse disse para mim: aquele sobre quem vires. Ou seja, João não precisava ser batizado. Só que quando ele falou isso para
para Jesus, eu vejo que meio que rolou, parece que uma invejinha. Certo? O João pensou assim, pô, mas e se eu batizar ele e for ele, o Cristo? De repente, acho que eu vou pedir para que ele me batize. Vai que o Espírito venha sobre mim e sou eu. Só que ele já tinha recebido a tarefa dele, que era para ele batizar para encontrar o Cristo. Então, é que não fazia sentido ele pedir isso para Jesus. Versículo 15 vai dizer assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Irmãos, é como uma pomba. Não era a pomba descendo, entendam? Era como é que desce uma pomba? Ela vem pousando, era assim que o Espírito desceu, mas não era o formato da pomba. Versículo 17, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aqui nós temos, então, uma confirmação do nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, agora, a partir daqui, dando início, a partir do momento em que ele recebe o Espírito Santo. Amém? Irmãos, vamos ficar por aqui. Semana que vem tem mais, e eu acredito que já é bastante conteúdo para a gente refletir. E semana que vem eu quero continuar aqui, tem bastante coisa, falei algumas coisas aqui, digamos assim, um pouco mais rápidas, mas em relação ao ministério de Jesus, tem alguns assuntos, né, durante o ministério que eu quero entrar um pouquinho em algumas situações que ele passou, todo o ministério dele é importante, mas algumas eu quero pontuar que eu acredito que tem bastante coisas bem interessantes para a gente discutir aqui. Amém?